A gravidez não planejada na adolescência pode trazer muitos problemas. Ela pode fazer com que a jovem pare de estudar, o que dificulta conseguir um bom trabalho no futuro. Além disso, muitas vezes a adolescente enfrenta preconceito e se sente excluída, o que afeta sua saúde emocional. Também pode ser mais difícil para ela cuidar de si mesma e do bebê, o que traz desafios para a saúde física de ambos. Para evitar essas situações, é muito importante ensinar sobre sexualidade e prevenção. As escolas podem ajudar falando sobre métodos contraceptivos, como o uso de preservativos, e mostrando como planejar o futuro. Além disso, é essencial que as jovens grávidas recebam apoio psicológico e social, com orientação, acesso a creches e ajuda para cuidar da saúde mental durante a gestação. Por fim, a família tem um papel importante. Conversar abertamente sobre sexualidade e prevenção pode evitar muitos problemas. Com diálogo, apoio e informação, é possível melhorar o futuro das adolescentes e de seus filhos. As ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, ocorrem muito na adolescência por conta que é um momento de descoberta, de procura, de conhecimento, né? E a falta de educação sexual adequada e o uso inconsistente e inadequado de métodos de proteção, né, os métodos de barreira, como por exemplo as camisinhas, ela podem expor esses adolescentes ali às infecções como HIV, a sífilis, o HPV também. E a contração das ISTs, elas podem trazer complicações na saúde desses adolescentes e também influenciar a autoestima, né, porque muitas delas ocorrem ali as lesões. E também, além de causar essa exclusão social devido ao estigma que tem na sociedade. As infecções sexualmente transmissíveis são situações que devem ser abordadas pelo enfermeiro e há algumas ações que a gente pode implementar, como a educação e a prevenção, que é promover as campanhas educativas sobre as ISTs e a importância do uso de preservativos, não só nas escolas, mas também em redes sociais, espaços públicos, para que cada vez mais esses adolescentes tenham contato a esse conteúdo, né? A essa educação e essa prevenção em saúde. E também o acesso à saúde, né? Que é melhorar o acesso ao serviço de saúde sexual e também reprodutiva, fornecendo ali preservativos gratuitos e também a testagem regular para essas ISTs. E também, em terceiro lugar, temos a desmitificação e o apoio, né? Para os adolescentes que já contraíram essas infecções, que é combatendo o estigma sobre as ISTs e promover também um espaço de apoio para esses adolescentes que testam positivo para as doenças, oferecendo tratamento e um apoio psicológico. A pressão dos colegas, a curiosidade, a busca por aceitação e se encaixar em grupos podem levar à experimentação de drogas, que pode se transformar também em uma dependência. O uso de substâncias pode prejudicar o desempenho escolar, causar conflitos familiares e aumentar a exposição a riscos como a violência e acidentes. Algumas formas de estar prevenindo, essa experimentação de drogas, que é onde começa tudo, é a prevenção e conscientização, implementar programas educacionais e campanhas que abordem os riscos do uso de drogas e estratégias de prevenção, especialmente nas escolas, que é onde vai ter ali aquele público mais jovem, e comunidades vulneráveis. Outra forma também é o ambiente saudável, que é proporcionar espaços seguros para os adolescentes, como centros de juventude, onde eles possam se envolver em atividades esportivas, artísticas e culturais, como alternativa ao envolvimento com drogas, Então, se esse jovem ele está ali envolvido nesse espaço saudável com algumas atividades, ele vai ter um contato menor com essa experimentação de drogas. Outra forma também de prevenir é o tratamento e reabilitação, que já não é bem uma prevenção, é a remediação, que é criar programas de reabilitação para esses jovens que já tenham experimentado, que já esteja ali no início do vício. Com o foco de apoio psicológico e integração social, reintegrar esses jovens à sociedade. Durante a adolescência, é comum os jovens assumirem comportamentos de risco devido à sensação de invulnerabilidade e curiosidade por novas experiências. No entanto, essas atitudes podem expô-los a acidentes que muitas vezes resultam em lesões graves ou até permanentes. Por isso, é importante adotar medidas preventivas. Vou explicar 3 pontos principais para adotar essa questão. Primeiro, educação sobre segurança.
É essencial realizar campanhas e promover aulas que conscientizem os jovens sobre os riscos. Por exemplo, reforçar a importância do uso de capacete em esportes radicais, cintos de segurança no trânsito e supervisionar atividades perigosas. Segundo, supervisão e apoio familiar. Os pais têm um papel fundamental ao monitorar as atividades dos adolescentes, garantindo que eles pratiquem esportes ou atividades com equipamentos de proteção necessários e com instrução adequada. E por último, temos a legislação. É importante que as leis sejam claras e firmes para impedir comportamentos arriscados, como dirigir sem habilitação ou realizar atividades perigosas sem supervisão. Baixa autoestima e suas consequências. A baixa autoestima, especialmente entre os adolescentes, é um problema muito crescente. Questões como pressão estética, bullying e as comparações constantes nas redes sociais têm um grande impacto sobre a maneira como os jovens se comportam e se veem. Isso pode gerar sérios problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, e também comprometer a capacidade desse adolescente de formar relacionamentos saudáveis e lidar com os desafios da vida. Algumas estratégias para melhorar a autoestima dos adolescentes seriam programas de saúde mental. As escolas podem criar programas de apoio psicológico, oferecendo orientação e terapia para esses estudantes. Esses programas ajudam os adolescentes a lidarem com suas inseguranças e a desenvolverem uma autoestima positiva. Um ambiente acolhedor. É fundamental promover um ambiente acolhedor para esses jovens, tanto nas escolas quanto nas famílias, que encorajem a aceitação e o respeito individual. Reduzir as comparações e a pressão para se enquadrar em padrões estéticos para ajudar os jovens a se sentirem mais valorizados e seguros. Atividades extracurriculares. Incentivar os adolescentes a se envolverem em atividades como esportes, música ou arte é uma excelente forma de construir confiança e habilidades sociais. Essas atividades não só aumentam a autoestima, mas também ajudam no desenvolvimento emocional e social desses jovens. Essas estratégias podem fazer uma grande diferença no bem-estar dos adolescentes, ajudando-os a enfrentarem melhor os desafios da vida e a desenvolverem uma visão mais saudável de si mesmos. Bom, dentre as vulnerabilidades que ocorrem na adolescência, existe também o isolamento social, né? Então, muitos adolescentes, né, quando chegam nessa fase, na verdade, da adolescência, podem apresentar características de isolamento social, né? Seja pouco contato com o meio ou evita ali o máximo de contato possível, né? Não tem contato algum com os pais, familiares, amigos, colegas de escola. Então, é uma característica, assim, muito presente nessa fase e que pode estar associada a alguns transtornos, como depressão, ansiedade, dificuldades de socialização. Então, ela pode estar associada, e também um adolescente que ele passa a se isolar, ele tem uma maior predisposição para desenvolver esses problemas, né? Então, as causas do isolamento social, elas são as mais diversas possíveis, né? Geralmente, aquele adolescente que ele é mais introvertido, que ele tem vergonha, e principalmente que já sofreu bullying, né? Porque o bullying, ele é um trauma grande ali para quem enfrenta, e muitas vezes o adolescente, ele encontra nesse isolamento um refúgio, né? Eu não vou interagir, porque se eu interagir, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão falar o que falavam comigo, né? Então acaba se isolando e se ficando realmente mais recluso, né? Então essa é a principal característica aí do isolamento. Eu vejo como uma forma de permanecer na zona de conforto, né? Porque muitas vezes, principalmente para indivíduos que são introvertidos, esse contato, né, ele é muito difícil, ele acaba sugando uma energia muito grande. Então, os adolescentes, de fato, alguns acabam se isolando mesmo. E algumas ações, né, que podem ser implementadas ali em relação ao isolamento social, pode ser esses programas de saúde mental. Os programas de saúde mental, eles podem ser, né, criados e instituídos ali pela equipe de enfermagem em conjunto com profissionais psicólogos, com psiquiatras, né, justamente, principalmente nas escolas, porque é onde a gente vê o maior índice de adolescentes passando por problemas, né, como esse. A gente já vê ali um adolescente um pouquinho mais quietinho, um pouquinho mais recluso. Então, a gente já identifica e consegue, né, intervir, buscar o porquê
né? E os programas eles servem justamente para isso, para acolher, para assistir, né? Para que esses adolescentes eles entendam que eles são vistos, né? Que eles são lembrados, que eles têm importância e ajudar, auxiliar nesse processo, seja o que for, né, que estiver causando ali o isolamento. Nós como profissionais devemos sempre estar de peito aberto para ajudar esses adolescentes, né? Por isso que é importante o apoio psicológico, para orientação, né? Para oferecer suporte a esses adolescentes que têm essa dificuldade de socialização, que são mais introvertidos, né? Usar táticas, alguns métodos que possa melhorar essa socialização, porque as relações interpessoais, elas fazem parte da nossa vida, né? E isso não só de relacionamentos afetivos, mas com os próprios familiares, amigos, colegas. Então, a socialização é muito importante, então ela não deve ser negligenciada. A pessoa ela gosta de ficar isolada. Talvez ela só se acostumou com o isolamento, né? Então, é importante a gente correr atrás e tentar implementar medidas, né, para reverter esse quadro de isolamento e priorizar, obviamente, pela socialização e a mediação de conflitos. Então, como profissionais também devemos intervir em qualquer situação, né, como por exemplo bullying, algo que é um grande trauma, que possa gerar, né, obviamente, esse isolamento, que possa promover esse isolamento. Então, sempre priorizar por um ambiente seguro, por um ambiente em que esses jovens eles se sintam bem, né, e à vontade para se expressarem, para serem quem eles são, para interagirem, né, que é o que deve ocorrer. Bom, o uso excessivo de tecnologias, especialmente em redes sociais e videogames, pode estar levando o indivíduo a diversas consequências, como, por exemplo, o isolamento social e a redução em atividades físicas. Então, essas situações podem estar impactando tanto a saúde mental quanto física do indivíduo. Então, como, por exemplo, esse vício em tecnologia vai estar aumentando a ansiedade, depressão e estresse. Então, o indivíduo ele vai estar passando muito tempo nas redes sociais e dessa forma vai estar, né, evitando interações presenciais. Outro fator importante seria a saúde física. Então, muitos indivíduos que têm, né, esse vício em tecnologia apresentam problemas como, por exemplo, o sedentarismo, dores na coluna e possivelmente síndrome do túnel de carpo. Bom, outro fator importante também seria relacionado às relações sociais. Então, o indivíduo ele não consegue ter uma qualidade nas interações familiares e de amizade. Então, enquanto ele está almoçando, por exemplo, com seus familiares, ele não consegue se comunicar, pois ele está naquele momento, né, de estar nas redes sociais. Bom, existem algumas práticas, né, que podem estar sendo adotadas para evitar o vício em tecnologia, como, por exemplo, limites e controles. Então, podemos estar orientando os pais sobre o uso saudável de tecnologia. Além disso, né, estar incentivando limites diários do uso. Então, como, por exemplo, a criança ela não pode estar utilizando o celular durante o almoço ou durante a janta. É estabelecido um horário que ele para de usar durante a noite. Então, essas medidas vai estar fazendo com que ele não crie esse vício, vai estar impedindo dessa forma. Bom, outro fator importante seria a respeito da conscientização. Então, é necessário, né, estar promovendo a conscientização nas escolas para os alunos e os seus familiares. Então, é necessário estar mostrando sobre os impactos que o vício na tecnologia ela pode estar proporcionando ao adolescente, como, por exemplo, na saúde mental, que pode estar trazendo ansiedade, saúde física, então pode estar causando, né, o sedentarismo, insônia, dores pelo corpo e, além disso, né, está prejudicando os relacionamentos sociais. Bom, e por fim,
Outro fator, né, que poderia estar diminuindo o vício em tecnologia seria as atividades balanceadas. Então, está incentivando o equilíbrio entre o uso de tecnologia e outras atividades sociais, como, por exemplo, jogar bola, praticar natação, judô. Então, são fatores que podem estar, né, fazendo com que essa criança ela realize outras atividades e, dessa forma, diminua o seu vício em tecnologia. O bullying é um problema sério que pode afetar profundamente a saúde mental e o bem-estar dos adolescentes. Ele não só aumenta o risco de transtorno, como a depressão, a ansiedade e pensamento suicida, mas também compromete o desempenho escolar, levando à falta de interesse nos estudos e tornando as vítimas mais vulneráveis a situações de exploração e risco social. Para combater essa realidade, é essencial implementar estratégias eficazes, como a política anti-bullying, que garante que as escolas possuam políticas claras e eficazes para prevenir o bullying, como medidas disciplinares para os agressores e suporte também adequado às vítimas. O treinamento para os professores, capacitar esses professores e os funcionários para que eles possam identificar os casos de bullying e intervir de forma eficiente, promovendo um ambiente escolar baseado no respeito e na empatia. A educação emocional, inserir a educação socioemocional no currículo escolar, ensinando os alunos a compreenderem e lidarem com as suas emoções, a respeitarem as diferenças e resolverem também os conflitos de maneira saudável. Essas ações elas são fundamentais para criar um ambiente escolar seguro e acolhedor, promovendo o bem-estar de todos os estudantes. O que é a puberdade? Puberdade é o nome dado às mudanças físicas e psicológicas que ocorrem no corpo durante a pré-adolescência e a adolescência, geralmente entre os 8 e os 13 anos nas meninas e entre os 9 e os 14 anos nos meninos. Puberdade é um termo amplo que se refere à transição da imaturidade sexual para a maturidade sexual. Em outras palavras, é a transição de uma criança para adulto, incluindo a aquisição de fertilidade, o estirão do crescimento e o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, como mamas, pelos pubianos e axilares. Além das mudanças físicas facilmente identificadas, adolescentes também passam por um amadurecimento cognitivo e psicossocial. Agora vamos falar um pouco sobre alguns termos abordados na adolescência. A gonodarca. O processo de ativação das gonadas, ovários ou testículos, e, por consequência, o início da produção dos hormônios sexuais é chamado de gonodarca. Esse processo é desencadeado por duas estruturas presentes no cérebro, hipotálamo e a glândula pituitária, também chamada de hipófise, como podemos ver aqui na imagem ao lado. O hipotálamo e a hipófise produzem diversos hormônios importantes para o funcionamento normal do corpo, atuando sobre diversos órgãos, incluindo rins, pele, tireoide e ossos. Dentre os hormônios liberados pela hipófise estão aqueles que são responsáveis pelo processo da puberdade e agem sobre ovários e testículos. Telarca, início do desenvolvimento do tecido mamário que leva ao crescimento das mamas nas meninas. Menarca é o primeiro sangramento menstrual. E espermarca é o aparecimento de espermatozoides no líquido seminal, ou seja, a primeira produção de esperma, né? Porque pode ali haver esse líquido, mas não tem os espermatozoides nele. Adrenarca. Um pouco antes da gonodarca, ocorre outro fenômeno, a adrenarca. A adrenarca se refere ao aumento de produção de androgênios pelas glândulas adrenais. Os androgênios são um grupo de hormônios do qual a testosterona faz parte. Nos homens, os androgênios são os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção dos órgãos sexuais e das características sexuais secundárias. Nas mulheres, os androgênios transformam-se em estradiol, mas também atuam diretamente aumentando a atividade das glândulas sudoríparas e sebáceas e estimulando o crescimento de pelos axilares e pubianos. O resultado é o aparecimento de acne, odor corporal, semelhante ao dos adultos e o surgimento de pelos pelo corpo.
Aí aqui embaixo nós vamos ter o desenvolvimento puberal masculino. Aí tem as fotos, né? Que aí você pode ver a questão dos pelos, né? Temos o masculino e o feminino. Bom, mãezinha, nós gostaríamos de agradecer por você ter trazido a sua filha aqui na consulta e notamos, através dos exames clínicos que ela realizou, que está tudo dentro da normalidade. Então, os exames dela estão tudo normal e, dessa forma, vocês podem saber como é a sua casa e voltar na próxima consulta, que vamos agendar com o médico. Mas, além disso, nós gostaríamos de saber também se a sua filha ela possui alguma dúvida, se for alguma dúvida a respeito da consulta. Bom, minha filha está recebendo algumas mudanças no corpo dela, não é, filha? Eu estou percebendo algumas alterações no meu corpo, como, por exemplo, os meus peitos começaram a crescer e também apareceram pelos na parte de baixo. Isso ocorre pois você está entrando no período da puberdade, que é o nome dado, pela transição entre a infância e a fase adulta, que ocorre nas meninas e nos meninos. Nas meninas, essa fase começa a ocorrer dos 8 aos 13 anos. Então, essa fase ela é conhecida como menarca, que é quando começa a sair o sangue, tá bom? E esse desenvolvimento ocorre das características sexuais secundárias. Então, é o início da fase reprodutiva. Então, é normal que isso ocorra nessa idade que você está, aos 10 anos, tá bom? Você pode estar passando pelo processo da gonadarca, né? O que são as gônadas? As gônadas, elas são o nome dado para qualquer tipo de órgão reprodutor. No caso dos seres humanos, os ovários e os testículos. A gonadarca é justamente o início da produção desses hormônios sexuais. Esses hormônios, eles são produzidos e liberados por estrutura do nosso cérebro, a hipófise e o hipotálamo. Essas duas estruturas, elas são responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo, elas vão agir sobre nossos órgãos, os rins, a pele, os ossos, a tireoide. Dentro desses hormônios liberados dentre esses hormônios que são liberados pela hipófise, estão responsáveis pelo processo da puberdade. Eles vão agir nos ovários e no testículos, ou seja, ela explicou para você o processo da menarca, você vai começar a menstruar, isso indica que você está virando uma mocinha, você vai ter um sangramentozinho uma vez no mês, isso quer dizer que você começou a ovular. E esse período ela ocorre entre 7 dias, entendeu? 7 dias no mês vai ter esse sangramento, então é algo normal. Além disso, também você está no desenvolvimento das mamas, que é conhecido como telarca, que então os seus seios eles começam a crescer a partir dos 8 anos, tá bom? Mais alguma dúvida? Não, agora a gente entendeu. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, gente.